João capítulo 8, versículo de número 12. Nós vamos continuar a série de sermões sobre a suficiência de Jesus. Nós vimos sobre Jesus, o pão da vida, e hoje nós iremos ver a segunda declaração. Veremos a segunda declaração do Senhor Jesus no Evangelho de João, segundo eu sou. João 8, 12. Diz assim a palavra de Deus: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Amém. Vamos orar. Senhor, nós lemos a Tua palavra e nós clamamos a Ti, para que o Senhor fale conosco através dela. Que o Senhor possa nos instruir pela Tua palavra, que Cristo seja exaltado e a Tua igreja edificada para o louvor e glória do Teu nome. Oramos, ó Deus, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vivemos em uma época marcada pelo excesso de informação, mas ao mesmo tempo uma escassez de direção. Nós nunca tivemos tantas vozes, tantas luzes, por assim dizer, tantas promessas de clareza como temos hoje. Mas ao mesmo tempo, o mundo em sua maioria permanece confuso, dividido e espiritualmente perdido. E é nesse cenário então que as palavras de Jesus em João 8, 12, elas ecoam com uma força muito grande. Eu sou a luz do mundo. Jesus, ele não está oferecendo uma opinião, mas o Senhor Jesus está fazendo uma declaração definitiva, uma declaração que exige uma resposta. Ou seguimos essa luz, ou então ficaremos tateando no escuro. E esse versículo que nós lemos, ele pode ser dividido em duas partes. Na primeira parte nós vemos uma declaração sobre a identidade de Jesus. Temos uma declaração sobre quem Jesus é. E na segunda parte do versículo nós temos uma promessa sobre o que acontece com quem segue essa luz. Quem segue essa luz. Então, há essa divisão no texto: quem é Jesus e o que acontece com aqueles que o seguem. Primeiro, então, vamos olhar para a declaração do Senhor Jesus logo no início do versículo de número 12. O texto começa dizendo: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. E nós temos aqui então a declaração: eu sou a luz do mundo. É interessante observarmos, meus irmãos, que João, ele constrói todo o seu evangelho para que entendamos isso. Jesus, ele não reflete luz, mas ele é a própria luz. Jesus já foi descrito como luz no Evangelho de João mesmo. Se você quiser abrir a sua Bíblia comigo, lá no capítulo 1, versículo de número 4, o apóstolo João escreve: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E só aqui nesses versículos, do 4 até o versículo de número 9, João, ele se refere a Jesus pelo menos 5 vezes como luz. Aqui no versículo 4, lá no versículo de número 5, ele continua: a luz resplandece nas trevas, falando do Senhor Jesus.
Lá no versículo de número 7, ele diz que João não era a luz, mas ele veio testificar a respeito da luz. E no versículo 9, ele fala de Jesus como a verdadeira luz. Então João, ele já se referiu a Jesus como luz, logo no início do Evangelho. No capítulo 3, há uma referência semelhante. No capítulo 3, versículo de número 19, o apóstolo diz: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo. E aqui ele está falando do Senhor Jesus. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ele está falando do Senhor Jesus, porque as suas obras eram más. E ele continua falando de luz, no versículo de número 20 e no versículo de número 21. Ou seja, João já tratou desse tema, tanto no primeiro capítulo como no terceiro capítulo. Ele se refere a Jesus como luz. Só que em todos esses casos, é João que está dizendo, é João que está falando. Então, ao lermos esses versículos, nos perguntamos: por que João se refere a Jesus como luz? De onde ele tirou essa imagem? Como ele desenvolveu essa ideia? Ideia essa que ele vai tratar também lá na sua epístola, a epístola de 1 João. Nós lemos aqui no momento de confissão sobre a luz. Por que João, ele se refere a Jesus constantemente dessa forma? De onde ele tira essa ideia? E aqui no capítulo 8 nós temos a resposta. João se refere a Jesus como luz, porque Jesus, ele se referia a si mesmo como luz. E essa é a declaração de Jesus. Agora não é João que está dizendo, mas é o próprio Senhor Jesus que está dizendo: eu sou a luz do mundo. Mas o ponto é, o que isso significa? O que isso significa? O que Jesus quer dizer quando ele refere a si mesmo como luz? E para compreendermos, meus irmãos, o significado da afirmação de Jesus, é necessário entender o contexto, o qual ele claramente diz que ele é a luz do mundo. Em qual contexto Jesus faz essa declaração? Essas palavras, elas foram pronunciadas logo após a festa dos tabernáculos. Se você olhar o capítulo de número 7 e o versículo de número 10, você vai ver que era a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos. Todo o capítulo 7 acontece dentro dessa festa, a festa dos tabernáculos. E no capítulo de número 8, se nós voltarmos os nossos olhos para o final do capítulo de número 7, veremos que era o último dia da festa. Então o capítulo 8 está ainda inserido nessa ideia de que era a festa dos tabernáculos. E o que era a festa dos tabernáculos? A festa dos tabernáculos era uma das grandes festas celebradas em Israel. Havia 3 grandes festas: a Páscoa, o Pentecoste e a festa dos tabernáculos ou das cabanas. E a festa dos tabernáculos, ela foi instituída por Deus para que o povo se lembrasse de todo o tempo em que eles habitaram em tendas no deserto. Essa é a ideia. E por isso, festa das cabanas ou festa dos tabernáculos. O povo ia para Jerusalém, estendiam as suas tendas, porque eles estavam se lembrando dos 40 anos que eles peregrinaram no deserto. Essa festa, ela era celebrada durante 7 dias, e no 8º dia o povo se ajuntava mais uma vez. E durante essa festa, 2 grandes cerimônias marcavam a celebração. Eu quero que você grave bem isso. 2 grandes cerimônias marcavam a celebração da festa dos tabernáculos. A primeira envolvia água. O sacerdote fazia uma procissão logo pela manhã. Assim que amanhecia, o sacerdote ia com um cântaro de ouro, e ele ia em uma procissão.
ele ia ao tanque de Siloé, e no tanque de Siloé o sacerdote enchia o seu cântaro de água, e ele voltava então para o templo. E durante essa procissão havia cânticos que eram entoados ao Senhor. Um dos exemplos é Isaías capítulo 12: tirareis da água da salvação. Então eles cantavam ao Senhor, e o sacerdote então pegava aquela água logo ao amanhecer, durante os 7 dias da festa, e ele então molhava a água sobre o altar. A ideia é, eles se lembravam de como o Senhor tirou água da rocha para que eles pudessem beber, e ao mesmo tempo eles se lembravam da provisão futura do Senhor, da salvação futura que o Senhor daria ao seu povo. Foi nesse contexto que Jesus exclama, João 7, por exemplo, 37. Olha o que diz João 7, 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. O que Jesus está dizendo? O sacerdote que estava com o cântaro, molhando a água, molhando o altar com água, e nesse grande dia da festa, o Senhor Jesus se levanta e diz assim: quem tem sede, venha a mim e beba. Jesus está dizendo: eu sou a verdadeira água da vida, eu sou aquele que veio trazer a salvação. Só que havia uma segunda cerimônia, e a segunda cerimônia acontecia à noite. À noite, 2 lâmpadas gigantescas eram acesas no pátio do templo. E aquelas 2 lâmpadas acesas, elas iluminavam toda a cidade de Jerusalém. Porque essas luzes, essas 2 lâmpadas, lembravam o povo de como o Senhor, com a coluna de fogo, guiou o povo pelo deserto, conduzindo e dando vida ao povo de Deus. Então é à luz dessa cerimônia que acontecia à noite que devemos entender João 8,12. Ao declarar-se a luz do mundo, Jesus estava se identificando com aquela nuvem de glória lá no Antigo Testamento. Assim nós vemos então uma progressão no Evangelho de João, se você nota. Em João capítulo 6, Jesus declara: eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o verdadeiro maná. Em João 7, Jesus declara: eu sou a verdadeira água, e quem vem a mim nunca mais terá sede. E em João 8, Jesus declara: eu sou a nuvem de glória que conduziu o povo durante a peregrinação. Então Jesus, ele estava se identificando ao declarar: eu sou a luz do mundo. Jesus estava dizendo: eu sou a nuvem que durante a noite se transformava numa coluna de fogo e iluminava o caminho do povo no deserto. E por que a nuvem era importante? Por que a nuvem era importante? Em primeiro lugar, a importância mais óbvia da nuvem residia no fato de que ela simbolizava a presença de Deus entre o povo. Isso se torna evidente pelo fato de a nuvem emitir uma luz. Pense comigo. Nessa época, na época em que o povo peregrinou pelo deserto, não havia luz artificial. Então a luz sempre sugeriria para aquele povo a presença de Deus. Nós vemos isso, por exemplo, na primeira referência à nuvem. Qual é a primeira referência à nuvem no Antigo Testamento? Está em Êxodo capítulo 13, versículo 21 e 22, onde é dito o seguinte: que de dia o Senhor ia diante do povo numa coluna de nuvem para os guiar, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que pudessem caminhar dia e noite. Ou seja, a luz, a nuvem,
em forma de uma coluna de fogo à noite, era o símbolo da presença de Deus no meio do povo. Isso é declarado de maneira mais clara em Números 10. Em Números 10, a nuvem, ela é identificada como o próprio Deus, como o próprio Deus. Quando a nuvem se levantava, era o próprio Deus se levantando. É por isso que quando a nuvem se levantava, Moisés orava: levanta-te, Senhor, e sejam dispersos os seus inimigos. E quando a nuvem parava, Moisés orava: Senhor, volta-se para nós. Então, durante toda a peregrinação do deserto, Israel jamais pôde ignorar essa realidade. A nuvem era um sinal de que o Senhor estava presente, que o Senhor estava no meio deles. Olha a inauguração do tabernáculo, Êxodo capítulo 40, o último capítulo de Êxodo. Êxodo capítulo 40, a partir do versículo 34, nós vemos que a nuvem era o símbolo da presença de Deus. O texto diz, quando o tabernáculo é concluído, então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, eles não caminhavam até o dia em que ela se levantava. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a casa de Israel. Ou seja, a nuvem era esse símbolo, o símbolo da presença de Deus no meio do povo. Agora apliquemos isso à declaração do Senhor Jesus Cristo. Porque quando nós lemos, meus irmãos, Ezequiel capítulo 10, nos é dito que, e Ezequiel tem essa visão do templo. A profecia de Ezequiel é uma profecia contra Jerusalém, porque Jerusalém foi rebelde contra o Senhor. E qual era o sinal de que o Senhor estava trazendo juízo sobre Jerusalém? A glória do Senhor se afastou do templo. Em Ezequiel capítulo 10, Ezequiel fala que o Senhor abandonou o templo, que a glória do Senhor foi embora do templo. Agora Jesus está no templo, e no templo não havia mais a Arca da Aliança. No tempo de Jesus, a Arca da Aliança não estava mais presente no meio do povo. A arca, símbolo da presença de Deus, porque a glória do Senhor se afastou do templo. Mas Ezequiel profetiza um dia em que a glória do Senhor voltaria para o templo. E agora, nesse contexto, então, Jesus está dizendo: eu sou a luz do mundo, eu sou a nuvem, eu sou a glória que voltou para o templo, eu sou o Deus convosco. Ali Deus estava mais uma vez diante do seu povo, mas não atrás de um véu, não mais representado numa nuvem, mas Ele estava ali em carne e osso. Como diz o apóstolo João, que o verbo se fez carne e tabernaculou. A palavra que João usa é e tabernaculou. O verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, cheio de glória. Jesus é o verdadeiro tabernáculo, e Jesus está dizendo para eles: eu sou a glória que volta para o templo. A nuvem um dia foi embora, mas agora ela estava diante deles mais uma vez. A nuvem era, em primeiro lugar, um símbolo da glória de Deus.
Em segundo lugar, a nuvem era importante porque era o principal meio pelo qual Deus protegia o seu povo. Sem a nuvem, o povo teria perecido muitos anos antes de entrar na terra de Canaã, seja pelas mãos dos inimigos, seja pela peregrinação no deserto. Quando o povo de Israel sai do Egito, provavelmente havia cerca de 2 milhões de pessoas. O texto diz que havia 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Uma vasta multidão que estava sendo conduzida para uma região desértica. E a região desértica, o deserto, é um dos lugares mais inóspitos da terra. Durante o dia a temperatura pode chegar a 60 graus, e à noite pode cair abaixo de 0. Para sobreviver em tal região, o grande exército de Israel precisava de algumas coisas. Eles precisavam de água, eles precisavam de abrigo. A rocha forneceu água, e o abrigo foi providenciado pela nuvem. A Bíblia diz, meus irmãos, que a nuvem se estendia por todo o acampamento do povo. A nuvem se estendia sobre todo o acampamento para eles serem protegidos. Sem essa proteção milagrosa, o povo teria morrido. Durante o dia, o Senhor enviava uma nuvem. A nuvem do Senhor protegia o povo do calor escaldante do deserto. E durante a noite, o Senhor não os deixava morrer de frio, mas o Senhor os aquecia pela nuvem, pela coluna de fogo. Meus irmãos, assim como Israel não sobreviveria um único dia no deserto sem aquela cobertura graciosa de Deus, nós não sobrevivemos um dia sequer sem o Senhor Jesus Cristo. O mundo que nós caminhamos, meus irmãos, é um mundo muitas vezes árido, hostil. Somos expostos diariamente ao calor das tentações, à aridez do pecado, aos ataques de inimigos visíveis e invisíveis. Mas eis a boa notícia: Deus não nos deixou desabrigados. Como bom pastor, Jesus, ele se coloca entre nós e os nossos inimigos. Ele não é como um mercenário que ao ver vir um lobo foge, mas ele se coloca entre nós, entre o inimigo. Ele é o nosso refúgio. Jesus é a nossa sombra. Jesus é aquele que nos guarda quando as nossas forças acabam. Fora dele, meus irmãos, nós perecemos, mas nele nós somos preservados até chegarmos à verdadeira Canaã. Portanto, a pergunta é: estamos caminhando debaixo da proteção de Cristo? O Senhor Jesus Cristo é um protetor para todos os que vêm a Ele. Ele é a luz, Ele é a nuvem que protege. Em terceiro lugar, a nuvem era importante porque a nuvem era o principal meio pelo qual Deus guiava o povo enquanto eles estavam no deserto. Deixa eu te dizer uma coisa: não havia pontos de referência no deserto, não havia placas, como nós quando vamos para alguma cidade, dificilmente ficamos perdidos. Temos GPS, mas temos as placas também. Mas não havia pontos de referência no deserto. A pergunta é: como o povo encontraria o caminho? Como evitar vagar pelo território hostil do deserto, dando voltas em círculos? E a resposta de Deus foi a nuvem. Quando a nuvem se movesse, o povo deveria se mover. E na verdade eles tinham que se mover, porque eles não conseguiriam andar sozinhos. Quando a nuvem permanecia no lugar, eles também permaneciam. Olhe para Números capítulo 9.
Números capítulo 9, a partir do versículo de número 17. Olha o que diz o texto. Números 9, a partir do versículo 17. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor, eles se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, então, segundo o mandado do Senhor, eles permaneciam. Segundo a ordem do Senhor, partiam. Olha o versículo 21, irmãos. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite. Erguendo-se a nuvem, partiam. Já parou para imaginar isso, meus irmãos? 600 mil pessoas, homens. Imagine quantas tendas. Então eles estavam ali, acabaram de chegar no lugar, a nuvem parou, eles diziam: é aqui que vamos acampar. E eles armavam suas tendas. Quando estava tarde, a nuvem se levantava, eles tinham que juntar tudo de novo e partir. Às vezes no mesmo dia, porque eles estavam sendo guiados pela nuvem. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas erguendo-se ela, eles partiam. Segundo o mandado do Senhor se acampavam, e segundo o mandado do Senhor se punham em marcha, cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor por intermédio de Moisés. Ou seja, a nuvem, ela era responsável por guiar o povo no deserto. Para onde eles deveriam ir? Eles seguiam a nuvem. De dia, de noite, eles seguiam a nuvem. Meus irmãos, nós podemos ver facilmente como isso se aplica à declaração de Jesus. Pois quando ele afirmou ser a luz do mundo, é uma clara referência à nuvem da peregrinação de Israel. E ele não estava apenas dizendo que era o Deus presente no meio do povo. Ele não apenas estava dizendo que era aquele que protegeria o povo, mas ele estava dizendo que é aquele que dava proteção, orientação ao povo. Ele dava orientação ao povo. Portanto, Jesus é aquele que deve ser seguido. E é isso que nós vemos na sequência do versículo, em João 8. Depois de declarar: eu sou a luz do mundo, imediatamente Jesus ele diz: quem me segue. Olha a referência à nuvem que deveria ser seguida pelo povo. Onde a nuvem ia, o povo deveria ir. Eles deveriam ser seguidores da nuvem. E agora Jesus está dizendo: eu sou a luz do mundo, eu sou a verdadeira nuvem, eu sou a verdadeira coluna de fogo. Eu sou o Deus presente, eu sou o que protege, mas eu sou aquele que guia, eu sou aquele que dá orientação. Por isso, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz do Senhor. Como eu disse, meus irmãos, e aqui nós temos então a promessa. Quando o Senhor Jesus, ele afirma ser a luz do mundo, 3 coisas, e grave isso: presença, proteção e orientação. Mas essas afirmações, elas são grandiosas, mas elas só são verdadeiras, só se aplicam àqueles que o seguem.
Jesus é presente, Jesus é proteção, Jesus é orientação somente para aqueles que o seguem. Seguir aqui significa comprometer-se. A ideia de seguir aqui é uma ideia de um comprometimento total e integral. É tê-lo como Senhor, é tê-lo como Salvador. Essa expressão é usada lá em Apocalipse 14 para falar daqueles que são seguidores do Cordeiro. E é isso que nós devemos ser, meus irmãos. Seguidores do Cordeiro, onde quer que vá. A promessa para aqueles que o seguem é dupla. Primeiro, ele diz: aquele que me segue não andará nas trevas. A palavra aqui, meus irmãos, no original, no grego, há duas palavras negativas, porque Jesus está sendo enfático. Ele está dizendo assim: de modo nenhum, de forma nenhuma, aqueles que me seguem, em hipótese nenhuma, andarão nas trevas. Jesus diz algo semelhante em João 12. Ele diz: eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Trevas, meus irmãos, na Escritura e principalmente no Evangelho de João. João gosta de fazer esses trocadilhos: trevas, luz. Por exemplo, quando ele vai falar de Nicodemos, ele diz que Nicodemos foi ter com Jesus à noite. À noite. João gosta de fazer esses trocadilhos: noite, luz, trevas, luz. Trevas no Evangelho de João representam ignorância espiritual, escravidão ao pecado, uma vida sem direção, uma alienação de Deus. Quem anda nas trevas vive dominado por paixões desordenadas. Quem anda nas trevas escolhe caminhos que parecem certos, mas são caminhos de morte. Mas aquele que segue a Cristo, ele não será deixado na ignorância, assim como muitos ao seu redor. Ele não andará em dúvidas ou incertezas, mas verá o caminho e saberá para onde está indo. Aquele que segue a Cristo terá direção clara para discernir o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Aquele que anda na luz, ele reconhecerá o pecado quando este surgir, pois ele não está mais em trevas. Em outras palavras, meus irmãos, o cristão, ele não caminha mais guiado pelos seus próprios instintos, dominado pelos seus próprios desejos, pelas suas próprias paixões, mas ele é guiado pela luz de Cristo. Ele não está mais em ignorância espiritual. Mas há um aspecto positivo também. O texto prossegue dizendo que aqueles que seguem a Cristo não apenas não andará nas trevas de forma nenhuma, mas João diz, pelo contrário, o Senhor Jesus diz, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu quero que você grave isso. O sentido aqui é que aquele que segue a Cristo, ele não apenas tem uma luz que guia os seus passos, mas que por meio de Cristo ele tem uma luz dentro de si. Ele não apenas é guiado pela luz, mas ele mesmo tem a luz. Portanto, aqueles que seguem a Cristo andam na luz como ele na luz está, mas também tornam-se luz no Senhor, e acima de tudo, como o próprio Senhor Jesus declara, e aquilo que é verdade a respeito de Jesus, que é o cabeça, o é também verdade a respeito da igreja. Em Mateus 5, Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: vós sois a luz do mundo.
Nós não apenas temos a luz, nós não apenas andamos na luz, mas nós temos a luz, e nós mesmos somos transformados em luz por meio de Cristo. Ou seja, o cristão anda na luz, mas ele também reflete a luz, para que ele possa sim iluminar o ambiente ao seu redor. Suas palavras, escolhas e atitudes tornam-se sinais visíveis do reino de Deus em um mundo marcado por trevas. A pergunta que eu faço a você, meu irmão, é a seguinte: a luz que Cristo colocou em você tem sido visível? Suas palavras, reações, atitudes revelam essa luz dentro da sua casa, no seu trabalho, na igreja? Você tem refletido como luz? As pessoas conseguem perceber por meio da sua vida, não você mesmo, mas Cristo brilhando em você, através de você? O apóstolo Paulo diz em Filipenses 2 que nós fomos colocados como luzeiros neste mundo. E a pergunta a você é: você tem brilhado como luzeiro neste mundo onde o Senhor tem te colocado? Eu concluo dizendo que João 8,12 nos força a uma decisão importante: ou seguimos a luz, ou continuaremos tateando, ou continuaremos tentando enxergar no escuro. Somente Jesus é a luz do mundo. Somente Jesus, Ele pode nos dar certeza da presença, da proteção e da orientação. E quem segue essa luz não vive perdido. Quantas pessoas andando de um lado para o outro sem sentido na vida, não encontrando razão para viver. Mas aquele que segue a Cristo não vive perdido. Quantas pessoas dominadas pelo pecado, mas aqueles que seguem a Cristo não andam mais dominado pelas trevas. Quantas pessoas caminhando para a morte todos os dias, mas aquele que segue a Cristo, a luz, não caminha para a morte, mas para a vida. A pergunta, meus irmãos, ela é pessoal. Estamos apenas olhando para a luz? Estamos apenas admirando a luz? Estamos apenas falando da beleza da luz? Ou estamos seguindo a luz? Ou estamos comprometidos com a luz? Jesus diz: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz do Senhor, mas terá a luz da vida, e isso é suficiente. Orientação, proteção, presença, nós só encontramos em Jesus Cristo, a verdadeira luz do mundo. Como nós cantamos aqui, Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares, o escolhido para mim. Feche seus olhos, vamos orar.